A partir da análise dessas duas representações e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que em ambas. Então, a partir do comando, vamos fazer a análise das imagens. A primeira imagem, Independência ou Morte de Pedro Américo, de 1888, coloca Dom Pedro como figura central no processo de independência do Brasil. Ele está ali fazendo o grito do Ipiranga, acompanhado pelos militares, pela elite brasileira, e percebo que as camadas populares estão aqui assistindo a situação sem estarem entendendo o que está acontecendo. Então, elas não são atuantes nesse processo de independência. A segunda imagem, Proclamação da Independência, de François Moreau, de 1844, coloca Dom Pedro como figura central, mas acompanhado por populares. Então, percebo que o sentido das imagens são diferentes. Aqui, nós estamos formando, em 1844, um sentido de nação. Então, e o esforço do artista para apresentar a participação popular nesse processo. E aqui nós estamos vivendo uma crise do Segundo Império. Então, há um esforço do artista para poder mostrar a figura heróica de Dom Pedro I, entendendo que Dom Pedro II estava ali se esforçando para deixar clara a importância da existência de um imperador e da família real no processo de constituição do Brasil. A partir dessas análises, vamos para as alternativas. Alternativa A. A disposição dos atores, coletivos e individuais, bem como dos aspectos que compõem o cenário, é diferenciada e expressa uma visão particular sobre Dom Pedro. Na primeira, como protagonista central, na segunda, como líder de uma ação popular. Então, de fato, a primeira ele está como protagonista central, numa ótica militar, e na segunda, ele também não deixa de ser um protagonista central, mas ali ele está liderando um movimento popular. E nesse sentido, a alternativa A está correta. Alternativa B. As mesmas concepções históricas e estéticas fundamentam e explicam a participação dos mesmos grupos sociais e personagens históricos: o príncipe, os militares, as mulheres, os camponeses e as crianças. Bom, nós não temos as mesmas concepções estéticas para poder fundamentar o processo. E você não vai colocar no comparativo das duas imagens a mesma ótica sobre esses grupos. E por isso, a alternativa B está errada. A alternativa C. Dom Pedro, embora seja o protagonista, se destaca de modo diferente. Na primeira, ele recebe o apoio de diversos grupos sociais. Na segunda, a participação das camadas populares é mais restrita. Então perceba que a alternativa C inverteu a lógica de análise e colocou elementos da segunda imagem como se fosse da primeira. E, obviamente, ele colocou elementos da primeira imagem como se fosse da segunda. E por isso, a alternativa C está errada. Alternativa D. Os artistas conseguem causar o mesmo efeito, descrever a independência do Brasil como um ato solene e grandioso, sem participação popular e protagonizado por Dom Pedro. Então, a alternativa D ela está errada, porque o efeito gerado por cada uma das obras é completamente diferente. E por isso, a alternativa está errada.